Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar um pouco mais sobre a questão do jogo, do time, do que está acontecendo no Santa Cruz. Tem uma análise legal do GE, a gente vai comentar aqui com vocês e também falar de contratações, tá? Dar algumas atualizações em relação a algumas conversas que vem acontecendo. A gente vai deixar aqui nossa opinião e também trazer algumas informações que chegaram no dia de ontem, beleza? Mas sem mais delongas, peço que você se inscreva no canal, dá like no vídeo, compartilhar e comentar para a gente estar aqui sempre evoluindo aqui no YouTube. A gente precisa da ajuda de vocês aí, rumo a 8 mil inscritos. Então, é isso aí, a nossa nova meta. E você do outro lado pode ajudar a gente gratuitamente. É só clicar aqui, se inscrever, dar o like, compartilhar, já ajuda muito, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos para essa análise aqui do GE primeiro e já a gente vai falar de contratações, tá? Primeiro ponto aqui do GE que eu achei interessantíssima essa matéria do GE pela questão do que? Do que o Marcelo Cabo ele está respondendo para o GE. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Logo o título da matéria, né? Análise: Santa Cruz ratifica pior momento na Série D e Cabo precisa entender o recado da torcida. Esse entender aqui, para mim, é o que pega melhor. Porque por mais que a gente faça a devolutiva nas arquibancadas, nas mídias, nas análises, o Marcelo Cabo parece que ainda não entendeu o recado, ou ao menos ele está tentando fazer uma cortina de fumaça. Por quê? Nesse trecho aqui da análise, a gente é muito enfático. Ao fim do primeiro tempo, assim como ao fim do jogo, um pouco mais de 8 mil torcedores, o menor público do time na temporada, vaiaram um time. Categoricamente, vaiaram um time. Então, todo mundo que estava no estádio vaiou o time. É enxergar o óbvio. O Tricolor voltou a fazer uma partida ruim. Então, todo mundo que estava assistindo, todo mundo que estava no estádio, todo mundo que estava ouvindo, e todos os analistas visualizaram que o Santa Cruz fez uma partida ruim. Mas o Marcelo Cabo ele fala que ele não avaliou uma partida ruim. Não foi, e aqui o GE complementa, não foi o mesmo avaliado pelo técnico. E a gente vai descer aqui e falar. Vou pegar um trecho aqui na entrevista dele, deixa aqui. Ele fala aqui: eu ficaria muito, mas muito preocupado se meu time não produzisse hoje. Faltou acabamento, faltou gol, faltou finalizar, ter mais tranquilidade para finalizar. Bom, eu acho, na minha concepção, você faltar o gol é um problema. Independente. O time criou pela fragilidade do Santa Cruz de Natal. Mas quem tiver um tempinho, veja o vídeo que eu fiz ontem, no final da tarde, sobre a análise do jogo e alguns momentos. E vocês vão entender o que eu estou falando. Certos momentos ali, nos 20 minutos iniciais, o Santa Cruz de Natal conseguiu encaixar a marcação do Santa Cruz. Nosso espaço entre linhas fechado, o João Pedro, tanto o Balotelli, o Gabriel Galhardo, a movimentação de não quebrar esse espaço do meio campo. Então, eu vi João Pedro muitas vezes escondendo atrás da marcação, preso na marcação, e não tivemos nenhuma rotação. O que a gente conseguiu conquistar foi num para um de Giovani, tirando ali um drible, saindo, uma roubada de bola que aconteceu por uma falha nossa de não conseguir fazer uma transição rápida, o time tentou desarmar, não conseguiu desarmar, bate bola, a bola sobra, João Pedro lança Giovani dá lança João Pedro rola para Gabriel Galhardo. Então, basicamente, a gente foi um time que criamos com a fragilidade do adversário. Nossos cruzamentos pouco efetivos, cruzamos acho que 17 bolas, né? 17 escanteios tivemos na partida e nenhum assustou o goleiro. Então, a efetividade do nosso ataque é uma coisa preocupante. Não tem como passar e dizer, a gente criou, não fez gol. Isso até quando? E vai criar e não fazer gol no mata-mata? Então a gente precisa resolver esse ponto. A fragilidade do Santa Cruz de Natal proporcionou ao Santa Cruz criar essas oportunidades. Porque o time do Santa Cruz de Natal, com todo respeito, é um time fraco. É um time fraco. É um time obediente taticamente, é um time que faz uma linha de 5, uma linha de 4 e permanece ali. É um time que se entrega muito em campo, tem um ótimo goleiro que é o Fábio, mas é um time limitado. E o Santa Cruz, jogando em casa, era para ter criado mesmo. Independente. Santa Cruz contra o Ibis, que perdemos no Arruda, a gente também criou, mas perdemos. Basicamente é isso. E defensivamente a gente falha numa situação falta de atenção, né? O jogador do Santa Cruz Natal cobra 2 vezes escanteio do mesmo jeito, fazendo a mesma sinalização da jogada ensaiada e ninguém consegue fazer a leitura. Então, não tá tranquilo. Marcelo Cabo deixa transparecer que isso está tranquilo. Não, está tranquilo, estamos criando, falta só um detalhezinho, mas esse detalhezinho, ele vem se arrastando já.
O time não vem praticando bom futebol há um certo tempo. A fragilidade do Santa Cruz de Natal e de alguns adversários camuflaram o que o Santa Cruz realmente tem de dificuldade. A questão de armação, a gente não tem um meia que tenha a possibilidade de mudar o jogo. A gente não tem um meia com essa característica de um arremate de fora de área. O João Pedro até chuta de fora de área, mas falta, no meu ponto de vista, né, falta o cacuete de ser o camisa 10, de ser um camisa 10. O João Pedro, ele é um jogador dentro das suas características e só. Ele vai ficar naquele mundo dele ali, ele não vai conseguir tirar um coelho da cartola, não vai tirar um drible curto, uma jogada magistral. Ele não vai conseguir fazer isso porque não é o perfil dele. O João Pedro está mais como um meia direita, um meia atacante, um meia esquerda, aquele meia mais caindo, né? Aquele meia central, aquele camisa 10, de pegar uma bola e conseguir um arremate de frente, conseguir um passe magistral, um cara um pouco mais qualificado, né? E a informação aí que a gente sabe que Santa Cruz também está atrás de um meio campo, né? Então corre contra o tempo antes do mata-mata para contratar também o meio campo. Então eu fico muito preocupado com essas declarações, porque são declarações repetitivas. Todo pós-jogo do Marcelo Cabo, ele fala de declarações tipo essa. Não, fomos bem, o time evoluiu, o time está crescendo, melhorando, tal jogador foi bem, e todo mundo da torcida pé da vida com tal jogador, né? Vamos lá. Vamos ler mais um pouco aqui. Não, e mais um trecho aqui da matéria do GE. E especialmente faltou o mais importante, o resultado final. O resultado. Afinal, o Tricolor jogou mal em outros momentos da competição, mas alcançou a vitória. E isso aqui é o que eu tô falando, camufla. Contra o Central também, a gente passou uns bons bocados. E o Central é um time encaixado, um time organizado, mas a gente tá com uma das maiores folhas da Série D. Eu sei que o dinheiro não entra em campo, mas a qualificação do elenco, ela existe. E ela precisa ser posta para jogo. É esse o ponto, e é essa crítica que fica, né? O torcedor, ele fica chateado por isso. Vamos lá. As críticas exacerbadas do torcedor, ao ponto de chamar o Cabo de ao longo da partida, evidenciam seguramente um excesso causado pela paixão, mas também acena ao treinador que as coisas não vão bem, ou não vão mal somente nas finalizações. É preciso sair da zona de conforto. Isso aqui é importantíssimo. Eu gostei muito dessa análise, tá? Por conta disso. A gente não precisa... o jogo sai uma derrota em casa, não precisa ir na coletiva e falar que foi bem, não. Porque eu sei que ele, como o capitão, o gestor do elenco, ele precisa blindar o elenco, obviamente. Mas eu acho que melhor minimizar as declarações, falar, a gente vai treinar, infelizmente hoje o resultado não veio, mas estamos trabalhando para isso. Podemos ver que hoje houve entrega, todo mundo correu em campo. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado e o adversário, com a sorte, também conseguiu fazer o gol ali, e no fim a gente conseguiu empatar o jogo. Conseguimos tirar um pouco o peso do resultado negativo, algo nesse caminho. Não precisa dizer que, não, jogamos bem, jogamos bem. Que torcedor não vai ouvir isso? E a gente, realmente, o time não foi bem, tá? Não foi bem. Novamente, eu volto a enfatizar que as nossas criações, elas dependeram praticamente da falta de qualidade do Santa Cruz de Natal. Realmente é um time muito limitado e a gente tem alguns jogadores que conseguem destoar um pouco na qualidade, né? Apesar de Giovani prender muita bola, mas ele no mano a mano é muito difícil perder para qualquer um defensor hoje na Série D. Bom, falar de contratações, né? Que o pessoal gosta muito, né? Vocês gostam muito. Eu vou pegar uma informação aqui que ontem eu estava conversando com algumas pessoas e Santa Cruz está de olho em um jogador lá do Ferroviário, Operário Ferroviário. E por que o Zé está colocando a foto do Matheus Souza na tela? Pronto. A posição que Santa Cruz busca no mercado é uma posição de atacante. E quando a gente vai olhar o Operário Ferroviário, ele tem 3 centravantes, 4 com o Matheus Souza, tá? Então ele tem 3 centravantes aí contando com o Matheus Souza. E a gente sabe muito bem que o Santa Cruz precisa para ontem jogar, precisa para ontem ter esse jogador centroavante aí, porque a gente depende de única e exclusivamente aí do Thiago Galhardo. Eu estou vendo aqui também, só para ver um dos nomes aqui que a gente recebeu, se ele está jogando. Bom, ele foi até utilizado em algumas partidas aí. Mas, enfim, então o Operário Ferroviário ele contratou o Matheus Souza, então ele passa a ter 4 centravantes, na realidade, né?
Ele passa a ter o Vinícius Mingotti, o Daniel Amorim, para mim seria um nomezaço do Daniel Amorim, mas é muito difícil, que é titular lá, né? O Ademilson, e agora vem com o Matheus Souza, né? Então, é um time que está com 4 centroavantes para essa reta final de campeonato. Então, recebi algumas informações que Santa Cruz está de olho em alguns nomes aí do mercado, e um dos nomes é jogador do Operário Ferroviário, tá? Trazendo essa atualização para vocês aí. Já está a informação para vocês. Acho que vocês vão conseguir mapear mais ou menos pelo histórico, mas enfim. O que está acontecendo em contratações, conversando com algumas pessoas também. Santa Cruz está com um problema interno muito grande, que é a questão salarial. Isso aí todo mundo sabe. E a gente tem que ser muito responsável quando a gente vai falar de salários e compromissos, né? Que o presidente Bruno Rodrigues assumiu com o elenco até dia 18, sexta-feira, que está os salários atrasados aí dos jogadores. Se isso vai acontecer, aí a gente vai ter que aguardar até dia 18. Não tem como a gente sair na bola de cristal aqui tentando adivinhar. Mas se houve esse compromisso e os jogadores entenderam que podem acreditar nisso, acredito que vai acontecer e os jogadores estão tranquilos. Porém, como você contrata devendo? Esse é o problema, né? Nem todo mundo é um time lá de São Paulo, né? Que deve 3 bilhões e continua contratando. Infelizmente, a gente tem a questão da Série D, tem a questão de tudo histórico, de dificuldade, pressão, etc. Então, o jogador, tudo isso pensa, né? E o jogador se conhece, tá? Quando alguém liga para o jogador, ele conhece alguém que conhece alguém que está jogando aqui, pergunta como está o ambiente, e isso vai se encaixando, tá? Muita gente também comentando sobre o Ariel, né? Então, eu tive algumas informações que algumas pessoas dizem que caminha, outras dizem que não caminha, e assim, enfim, para mim seria um nome interessantíssimo, mas é como eu falo a vocês, como contrata devendo. Santa Cruz, conversei com outras pessoas e me afirmaram que Santa Cruz deve contratar um camisa 10 e um 9 até o mata-mata. Só que esses caras precisam chegar essa semana, no mais tardar da próxima semana, para poder pegar tempo de ritmo e jogar no mata-mata com ritmo de jogo, né? Porque chegar no mata-mata só para jogar mata-mata é muito arriscado. Bom, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui, algumas atualizações sobre mercado, sobre também essa análise do GE, que é importantíssimo, tá? Essa análise do GE, a gente falar, o Cabo enxergar como uma tranquilidade, eu acho que não é esse caminho. Eu acho que o torcedor também entende que não é esse caminho, que por mais que a gente entenda que o momento do clube é um momento difícil, podemos dizer, não é um momento desafiador, em questão de folha salarial, em questão de andamento dos ritos da SAF, tudo isso tem um propósito para a gente poder caminhar e sair do outro lado, né? Que é importante sair para uma Série C. Mas a gente precisa também que nossos ritos internos eles aconteçam, porque, como o Alan Araújo falou na entrevista à Rádio Jornal, que cada rito vencido da SAF tem aportes que chegam. Então, isso é muito importante para a gente. Bom, torcedor, acho que ficou esclarecido que tinha dúvida de contratações, do que está acontecendo, se chegar a 10, se chegar a 9. Vou tentando trazer para vocês o máximo possível de informação. Tem alguns nomes que a gente tem permissão de falar, tem outros que não tem permissão de falar. E aí a gente vai convivendo, também analisando e trazendo informações para vocês. É isso que é o nosso papel, com maior responsabilidade de sempre. A gente aqui não traz fake news, a gente não traz dizer. Para a gente trazer informação, tem que falar com uns 4, 5 pessoas para confirmar tudo. Se todo mundo falar o mesmo idioma, aí eu trago para vocês. Se não tem o mesmo idioma, eu já começo a me limitar nos diálogos. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!